Bom dia a todos. Eu vou procurar ser breve, porque já estamos aqui nos aproximando, né, do final da manhã, do que estava programado o nosso evento. Mas eu queria, então, começar, né, me apresentando. Eu sou professora do Instituto de Economia, também faço pesquisas em economia da inovação já há muitos anos, praticamente desde que eu entrei no Instituto, né, em 1993, e também faço parte, só acrescentando um pouquinho da história, né, que o professor Nivaldo e o professor Cassiolato já contaram, sobre a questão do Instituto, como que ele se consolidou. Eu faço parte da pós-graduação em Políticas Públicas, Estratégias de Desenvolvimento, quer dizer, junto com essa fusão do Instituto de Economia com a Faculdade de Economia e de Administração, houve o compromisso, né, criou-se uma estrutura muito grande. Hoje em dia o Instituto de Economia tem cerca de 80 professores doutores, né? Então, a partir daí, constatou-se também a necessidade de expansão da pós-graduação, né? Então, nós temos hoje em dia 3 pós-graduações aqui no Instituto, né, com focos diferentes, e a minha é na área interdisciplinar de políticas públicas. Tá? Então, eu vou apresentar brevemente o conceito de rede de inovação, porque eu tenho observado que, às vezes, é difícil a gente tentar separar as duas coisas, né? Quer dizer, uma coisa é o sistema, outra coisa é a rede. A ideia, justamente, da minha apresentação é um pouco por aí. Tá? Então, o conceito, né, de rede de inovação tem a ver justamente com uma ideia de uma rede de interações. Por que é importante a gente mapear interações? O professor Cassiolato foi muito enfático na fala dele, né, que inovação é um processo que envolve interação, certo? E colaboração. Certo? Então, para a gente poder entender o que é uma rede de inovação, é necessário mapear, né, a interação. Só que quando a gente está falando, né, de rede de inovação, a gente tem que lembrar o seguinte: a rede, se ela é um conjunto de interações, certo? Ela começa, né, sempre sujeita às condições iniciais daquela indústria onde ela está situada, daquele conjunto de empresas onde ela está situada, e também afetado pelas próprias instituições, né? O professor Cassiolato deu o exemplo aqui da rede de tecnologia bancária, né? É fato que o governo teve um papel relevante, né, o Banco Central teve um papel muito importante, mas é bom a gente lembrar também que o Brasil atravessava, no momento de expansão da automação bancária, um período de inflação muito alto, né, uma inflação muito alta. Quer dizer, para os bancos interessava ter uma compensação bancária imediata. Então, há fatores também institucionais específicos, né, do cenário macroeconômico, o cenário institucional, também afetam, né, as escolhas tecnológicas. Né? E aí o que acontece? À medida que a rede vai se formando com determinadas regras, essas regras vão mudando à medida que a própria rede evolui, porque a rede é como um conjunto de interações, ela tem que ser entendida como um processo auto-organizado, quer dizer, ela vai se modificando, né, à medida que os próprios elementos da rede vão fazendo interações. Tá? E aí isso reforça essa ideia que já foi dita aqui, de que a gente não pode pensar inovação como um processo linear. Se a inovação é o resultado de um esforço colaborativo que é feito numa rede, né, não existe um caminho, né, a literatura sobre rede de inovação aponta isso muito bem, que não há um caminho único e linear de uma pesquisa que vá desembocar num determinado produto. Portanto, não, a estratégia, né, de simplesmente se aportar recursos visando o desenvolvimento de um produto e esperar que esses recursos gerem um produto no final, é, de fato, uma estratégia que foi, durante muito tempo, prevaleceu, né, na política de ciência, tecnologia e inovação. Hoje nós estamos na chamada terceira geração, né, da política de
Ciência, Tecnologia e Inovação, onde já há esse reconhecimento da visão sistêmica, mas, como também observou o professor Cassiolato, na prática, muitas vezes ainda se observa aquela ideia associada à visão linear, que basta aportar recursos que a inovação vai se desenvolver. Tá? E como é que a gente compreende, como é que a academia tem estudado, a literatura tem estudado redes de inovação? Bom, a gente tem formas, né, diferentes de mapear. Nós podemos mapear, por exemplo, uma rede de inovação a partir de uma ideia, de uma rede de ideias. Tá? Como assim uma rede de ideias? Basta lembrar exemplos da indústria farmacêutica. Tá? Uma doença surge, começa a incomodar muito, começa a afetar muitas pessoas, e então começa a haver, né, uma ideia de se desenvolver um medicamento que ataque aquela doença específica. Tá? Então, isso existe, né, a gente pode mapear como, por exemplo, analisando, né, a palavra-chave, né, dos currículos, dos artigos científicos que são publicados, nós podemos mapear redes de ideias. Mas a gente também pode mapear redes de pessoas. Né? Isso aqui o professor Nivaldi apresentou, né, o grupo 3, né, do nosso do projeto que está sendo feito de avaliação dos programas de P&D, dos passos que eles fizeram foram justamente olhar, né, quem eram os pesquisadores que estavam envolvidos com pesquisa do setor elétrico. E nós também podemos mapear estruturas sociais, ou seja, quem são as instituições, quem são as organizações, quem são as empresas que estão por detrás envolvidas nessas redes. Né? E aí, cada mapa, né, de rede vai ter, né, diferentes configurações. Né? A gente pode, se a gente está pensando em mapas de ideias, as ideias são os nós da rede, né, individuais, os atores são, no nível individual, são os atores ligados por visões de mundo compartilhada vão formar uma rede, e no nível socio-organizacional, né, que é o que a gente encontra mais exemplos, né, de redes de inovação, né, mapeados desta forma, normalmente, então, se constrói um mapa da rede, olhando para as organizações, foi o que a gente fez, né, aquela rede que o professor Nivaldi mostrou as empresas, as instituições de apoio à pesquisa, as universidades, né, que estão se formando uma rede em função de determinadas regras, tá? Regras que são atinentes ao desenvolvimento de inovações, né, como, por exemplo, regras de propriedade intelectual, como também as regras de governança da própria rede e também a evolução do conhecimento da rede. Quer dizer, a rede vai ser sempre moldada por essas três coisas: a produção de conhecimento, né, que vai ser feita de forma colaborativa dentro da rede, e é assim, né, que a gente tem observado as redes de inovação se formam a partir de cooperações, né, muitas vezes as cooperações universidade e empresa elas têm essa característica, né, de que começa-se com um grupo limitado que progressivamente, de universidades e empresas, progressivamente esse grupo vai se expandindo. Né? Então, é bom lembrar, né, se a gente está querendo pensar agora do ponto de vista da política, uma política de fomento a redes vai ser uma política que vai estar fomentando organismos que estão mudando sempre. Né? E isso vai impor desafios, tá certo? Que desafios, antes de entrar nos desafios, só então pontuar, porque eu estou falando muito rápido, depois se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar, que a gente está aqui com o tempo um pouco apertado, mas, na verdade, que desafios são esses colocados para as redes, né? Tem a ver com a própria diferença entre a rede e o sistema. Né? O que eu estou chamando aqui de rede de inovação é justamente o conjunto
dos atores e dos relacionamentos, né, que compõem o sistema. Tá? Então, uma coisa é o sistema de inovação, como disse o Cassiolato, que definiu. Outra coisa bem diferente é a rede. A rede a gente está olhando para as interações, tá? Os atores e as suas interações. Tá? Então, desafios. Como é que a gente caracteriza essa rede? Né? Elas têm diversos fluxos, diversas interações. Elas são, cada vez que entram mais atores, a rede vai ficando mais complexa. Né? Elas trocam conhecimentos, né, de uma forma espontânea. Existem mecanismos de governança para a rede, mas essas trocas também têm muito a ver com os próprios níveis de relacionamento entre os participantes da rede. Tá? Existem vários exemplos que a gente chama das chamadas comunidades de prática. Existem alguns setores segmentos do conhecimento, como, por exemplo, a biotecnologia, que é muito comum, né, a novas pesquisas serem iniciadas a partir de trocas de experiências profissionais, pessoas que participam de associações de profissionais, né, na área de biotecnologia, que, a partir dessas trocas, começam, então, a pensar a abrir novas frentes de pesquisa. Tá? Então, essas redes de relacionamento, elas são enraizadas localmente, nacionalmente e internacionalmente, inclusive. Tá? Um outro desafio, né, que a gente tem para a questão da análise das redes de inovação é justamente essa ideia de que, enquanto a rede está produzindo conhecimento, o mercado também está. Quer dizer, o conhecimento ele se difunde, né? O conhecimento ele vai se difundindo a partir, como eu falei, de comunidades de prática, ele vai se difundindo a partir de artigos científicos, ele vai se difundindo a partir de, cada vez mais também está se difundindo a partir de redes sociais. Muitas vezes as pessoas colocam ideias novas e pesquisas estão sendo em andamento nos seus grupos, né, de relacionamento de redes baseados em redes sociais. Então, existe, né, uma coevolução do conhecimento que está sendo gerado fora da rede e o conhecimento que está sendo gerado dentro da rede. Né? E o último desafio é que cada rede vai ter suas características, né, baseadas, né, nas próprias fatores institucionais, né, como foi pontuado anteriormente. Inovação depende muito não apenas de pesquisa e desenvolvimento, depende também de fatores culturais e fatores institucionais. Tá? Acrescentando a isso, também tem essa questão das bases de conhecimento. Hoje em dia, a gente, quando trabalha, por exemplo, mapeando, né, a capacidade de inovação nas empresas, já está se consolidando na literatura especializada o entendimento que existem bases de conhecimento específicas, né, analítica, sintética, né, são exemplos, por exemplo, de base de conhecimento, que elas têm, né, geram diferentes processos de aprendizado, diferentes tecnologias. Em cima disso, vão estar se deparando com demandas diferentes nesse setor. Agora, quais são os elementos comuns, né, das redes de inovação? Né, é justamente o fato de que a rede vai gerar um ambiente de aprendizado. Porque eu estou falando todos esses desafios, né, quem está na ponta pensando numa política de apoio, né, a rede de inovação vai pensar assim, bom, então será que vale a pena a gente investir nessa questão da rede, já que ela tem todas essas características, né, ela está evoluindo, ela é complexa, ela pode mudar, né, e nós vimos isso também aqui no trabalho, né,
que estamos fazendo para a ANEEL, né, que as redes de inovação mudaram, né, até 2008 e depois de 2008, nós temos diferentes configurações de rede, então isso mostra que realmente elas são dinâmicas, elas estão evoluindo o tempo todo, mas um aspecto que é comum a todas as redes de inovação é que elas representam, né, elas caracterizam, definem o ambiente de aprendizado, né, e a partir do entendimento da rede de inovação, que então vai ser possível entender quais são as possibilidades de aprendizado, de apropriação de inovação e de conhecimentos, né, das empresas. Tá? Então, a complexidade das redes de inovação faz com que haja necessidade de coordenação, né? Existem diferentes mecanismos que podem ser estabelecidos para a coordenação dessas redes, né? Essa rede, então, esses mecanismos, eles, né, são justamente, vão ter que ser fazendo parte da rede, no sentido que eles vão ter que também evoluir à medida que a rede evolui. Tá? Mas existem, né, a literatura já detectou que existem alguns mecanismos de coordenação bastante estabelecidos quando a gente observa a rede de inovação. O primeiro é o uso de contratos, né, arranjos formalizados onde, bom, para que a rede funcione, nós vamos precisar que os atores, né, os elementos, os participantes da rede tenham, né, essas tais e tais atribuições, né, de modo a assegurar uma transparência na troca de informações, né, e evitar os chamados comportamentos oportunistas, né, que podem surgir justamente quando as informações não fluem pela rede de uma maneira igualitária. Tá? Agora, esses contratos, muitas vezes, eles podem ser substituídos por laços de confiança. Tá? Isso aí vai depender muito da formação da rede. Já existem casos, estudos de casos da literatura, que mostram como que a confiança, né, entre determinados membros de uma comunidade de prática ou entre determinadas empresas que estavam localizadas num território, a gente trabalha muito isso quando a gente estuda casos, né, de empresas localizadas territorialmente, que são chamados arranjos produtivos locais, né, a gente, muitas vezes, a inovação é gerada com base simplesmente no fato de que os membros daquela rede já se conhecem há décadas, e aí eles não têm nenhum problema, né, de trocar conhecimento, trocar informação e compartilhar os ganhos da inovação que resulta dessa troca de conhecimento e de informações. Tá? Existem também casos onde a rede não chega a fazer contratos, mas estabelece regras bem claras. Bom, se a rede chegar a um determinado resultado, a divisão dos retornos econômicos relacionado a esse resultado vai ser feita desta forma. Né? Existem, como eu falei, garantias contra comportamentos oportunistas, ou seja, sanções, né, para empresas, né, ou organizações que se engajem nesse tipo de comportamento, e também há mecanismos de mediação de conflitos, né? Quer dizer, diferentes grupos se juntando para encontrar uma solução mútua para um problema particular. Tá? Então, exemplos, né, de rede de inovação, né, por exemplo, nós temos redes de inovação que vêm de comunidades de usuário. Tá? Wikipedia, por exemplo, não é uma rede de inovação, ela é uma comunidade de usuários. Mas eu trouxe esse exemplo da Wikipedia só para me explicar melhor o que é uma comunidade de usuários. O que é uma comunidade de usuários? Justamente um grupo de pessoas que está interessada em desenvolver um determinado produto.
né? Então, no caso do software open source e produtos esportivos, por exemplo, nós temos, né, uma grande... vários exemplos já, né, tanto no software open source quanto também determinados produtos esportivos, de inovações que foram desenvolvidas a partir de sugestões, né, dos usuários daqueles produtos, né. Existem redes, né, envolvendo universidades e empresas, né, por exemplo, redes formadas pelo programa de P&D da ANEEL, como que nós já mapeamos. Existem redes que envolvem apenas empresas, né? Essa iniciativa, essa Energy Networks Austrália, por exemplo, ela formou-se inicialmente como uma associação das empresas do setor energético na Austrália e, posteriormente, também começou a haver apoio governamental, tá? Existem redes envolvendo órgãos de governo, não sei se vocês conhecem, NovaGov é uma rede, né, que mapeia todas as iniciativas, né, de inovação que estão acontecendo no setor público brasileiro, né, e redes envolvendo universidades, empresas, agências de governo, né. Por exemplo, existe a rede de tecnologia, que é uma instituição que congrega, né, diferentes, o SEBRAE, né, o SENAI, as universidades e as empresas do Rio de Janeiro, e tem como uma das missões desenvolver inovações. Então, a gente vê que existem, né, diferentes tipos, né, de rede de inovação, e o recado principal que eu queria dar aqui é justamente esse: as redes, elas são dinâmicas, elas têm que ser vistas mesmo como organismos, né, porque elas estão evoluindo o tempo todo, né, e portanto, uma política que aposte nesse modelo de rede de inovação, né, para levar adiante, promover desenvolvimento de inovações no setor, ela precisa estar muito atenta para os mecanismos de coordenação, de governança, né, para se vai haver contratos, se não vai haver contratos, qual é o grau de interação entre as empresas. Tá? Então, seria basicamente esse o meu recado. Muito obrigada.